Fala, pessoal, Felipe FM, você que nos acompanha também através do site JC Repórter. Estamos mais uma vez com o padre Marcos, aí fala um pouco aí, né? Essa retrospectiva, não deu tempo de falar no ano passado, né? Agora estamos no início do ano falando do retrospectiva, né? Como é que foi isso aí, né? Como é que foi esse ano de 2021, né? E o que é esperar nesse ano de 2022, diante de tanta realidade que estão vivendo esse ano, né, padre? Boa noite. Boa noite, JC, boa noite a todos os internautas, os que nos acompanham pela Rádio São Felipe FM, mas também, né, pelas redes sociais. E eu começo dizendo assim, JC, que nós devemos sempre, como homens e mulheres cristãos e cristãs, né, não perder nunca a esperança. Um cristão pode perder tudo na vida, mas a esperança não. Nós somos, por excelência, criaturas da esperança, né? Então a gente sempre tem essa certeza de que a gente começa um novo ano com o coração cheio de esperança. Então é assim que a gente começa 2022, né? Sabendo que 2021 foi um ano difícil, mas também com conquistas, certamente, com passos significativos dados. E encerramos o ano de 2021 com a bênção de Deus, todos nós, e certos de que queremos construir um 2022 melhor, né, para todo mundo. Essa certamente é a esperança que a gente não pode perder. E quando o padre retrata aqui daquela esperança que a gente não pode perder, né? E a gente, às vezes, fica até abalado, padre, quando a gente começa a falar com algumas pessoas, e pessoas aí que até do convívio da própria igreja, quando a gente fala, né, em relação à esperança, aquilo que a gente deve realmente manter esse ativo, que, especialmente falar da vida eterna, quando as pessoas falam assim, vida eterna, morreu, acabou. Quer dizer, a gente está ouvindo muito isso para as pessoas, e isso realmente traz um desespero para as pessoas, que a gente vê as pessoas vendo esse estado de loucura que estão vivendo hoje, né, padre? Com certeza. Eu penso assim, que a gente está vivendo num mundo cada vez mais ateu, né? Eu acho que isso é uma realidade, sem sombra de dúvida, muito percebida por todo mundo. Muita gente tem perdido a fé, ou se não perde a fé, mas pelo menos é abalado no seu modo de crer, né? Eu acho que isso é uma marca aí do mundo moderno, e a gente não vai poder, talvez, voltar atrás com relação a isso, né? Mas quem se mantém nesse seguimento a Jesus Cristo, nessa comunhão com Jesus Cristo, seja como cristão católico ou como cristão de qualquer outra igreja, né, mas que se compromete com Jesus Cristo, eu acho que não pode nunca perder isso de vista. Nós somos cidadãos do céu, né? Nós aqui nesse mundo peregrinamos para a vida eterna, peregrinamos para o encontro com Jesus Cristo. Para nós, essa vida terrena, ela é o lugar da construção de uma experiência mais profunda, né? De uma preparação para o céu. Então, se nossa grande esperança é um dia viver a alegria do céu, como é que a gente pode perder a esperança, né? De jeito nenhum. Então a gente enfrenta as dificuldades na vida, muitas vezes a gente cai, mas levanta, não se deixa abater, nessa certeza de que de tudo a gente tem que tirar aprendizados, né? Das dificuldades, das quedas também, para podermos, de fato, construir um caminho que nos leve a essa vida eterna que, como cristãos, tanto desejamos, tanto buscamos. O senhor cita aqui, né, a questão do mundo moderno, e é algo realmente que nos preocupa, né, diante assim, do processo tão rápido que isso está adentrando. E recentemente eu estava até acompanhando nas mídias sociais alguns relatos em relação aí ao que está por vir. Algumas coisas a gente já está implantado, mas que estão por vir aí, a exemplo do tal do metaverso, né? É algo que muitas pessoas ainda têm conhecimento, mas é uma realidade que vem, que vai transformar tudo isso que a gente está vivendo. A gente acha que já evoluiu, que já avançou, mas que está para ser implantado, realmente vai, se não tiver uma base, vai ser uma devastação total, né? Pela questão, não sei se você já acompanhou, né? O processo, né, em relação a isso aí, que é a criação de um universo virtual, né? Onde você vai fazer tudo naquele universo ali, reunião, vai fazer loja de negócio, que assim, você vai viver naquela função. Mas se você não está preparado para encarar essa realidade diante daquilo hoje que é o nosso real hoje, muita gente pode se perder nesse dia, está se perdendo, na verdade, antes de entrar nessa nova plataforma que está sendo montada. Eu procuro muito não ser saudosista, sabe? Não ficar um pouco com aquela coisa assim de que tempo bom era o passado, como se só lá no passado as coisas fossem boas e hoje as coisas fossem ruins. Eu evito muito isso, até porque eu acho que isso não é produtivo, né? A gente deve olhar para o mundo moderno e entender que ele tem muitas coisas positivas, e graças a Deus a gente não tem a intenção de voltar à idade da pedra lascada, de jeito nenhum, né? Eu acho que o mundo só caminha para frente e isso é positivo. Mas sem sombra de dúvida, todos os avanços
sobretudo avanços tecnológicos, avanços de comunicação, enfim, esses avanços todos que o mundo moderno nos apresenta, eu acho que tudo isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo muito perigoso, não é? Então a gente não vai poder abrir mão disso, isso é o retrato do mundo moderno, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para saber usar de tudo isso sem ser usados, porque o grande problema é que às vezes a gente pensa que está usando, mas a gente está sendo usado, né? A gente é que se torna o objeto, então acho que esse cuidado é que a gente tem que ter. Eu penso assim, a gente dizia nesse instante de um mundo que vai perdendo a fé, tal, que vai se tornando ateu, mas eu nem consigo, JC, designar a sociedade que a gente vive como ateia, né? Eu acho que não é exatamente uma sociedade que não crê, não é bem por aí não. A sensação que eu tenho é assim, a gente foi construindo uma sociedade das facilidades, né? Eu sou de um tempo e quem é da minha idade, mais velho do que eu ainda mais, em que talvez as coisas não fossem tão fáceis como hoje. Então, desde muito pequenos, parece que nós éramos criados para ter paciência, para saber lutar, para saber buscar, para saber que tudo tem um sacrifício, que tudo tem um peso, que qualquer escolha que a gente faça na vida implica em renúncias, né? Parece que a gente era muito mais treinado para tudo isso. Hoje, com as facilidades que a gente tem, parece que as pessoas começam a construir uma sociedade onde tudo parece muito fácil, né? Onde tudo parece muito simples. Então, tudo que me dá trabalho, né? Tudo que é mais complicado, tudo que exige de mim paciência, esforço, renúncia, parece que essas coisas não têm valor, né? Elas são descartadas. Então, o que é que acontece? A fé cristã, ela é, por excelência, uma fé de renúncia, né? A fé cristã é fé de cruz, gente. A gente nunca vai poder abrir mão disso. O que é que a fé cristã professa? Eu insisto em dizer fé cristã para não ficar parecendo que isso é coisa da Igreja Católica. Isso é coisa de quem crê em Cristo, né? Seja católico, seja evangélico. Então, quem abraça a fé em Jesus Cristo, abraça a fé num Deus crucificado, né? Num Deus que veio ao nosso encontro, que assumiu a nossa condição humana, que viveu nossa vida humana, que foi levado a uma morte sofrida de cruz, que abraçou essa entrega na cruz para, na morte e ressurreição, redimir a vida humana. E o que é que esse próprio Jesus, esse Deus encarnado e crucificado no nosso meio, nos apresenta a nós, seus seguidores e seguidoras, como caminho? O que ele apresenta como caminho é: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Dá para entender que não é possível pensar uma fé cristã sem cruz, né? E o que é cruz? Cruz é isso, cruz é renúncia, cruz é compromisso, né? Cruz é missão, cruz é de verdade me colocar no seguimento a Jesus Cristo, saber que isso às vezes dói, né? E numa sociedade em que a gente vive, em que tudo parece ser muito fácil, né? Então não é que as pessoas tenham se tornado ateias, eu acho que não é bem isso. Mas a moda é uma religião que não exija sacrifícios, né? Então, ao invés de eu entrar no seguimento a Jesus Cristo e entender que a fé é eu adequar-me às exigências que Deus me faz, a gente faz o contrário, né? A gente quer um Deus que atenda às minhas vontades, um Deus que atenda às minhas necessidades. Então, um Deus que não exija de mim, um Deus que não queira renúncias da minha parte, né? Um Deus que na hora que eu precisar Ele esteja ali para atender aos meus pedidos. Então acho que é um pouco por aí. E então, como tudo parece que é mais fácil no mundo que a gente vive hoje, a gente quer uma religião fácil, né? Uma religião que não me dê trabalho, que não exija de mim. Infelizmente, eu não conheço o suficiente de outras religiões, mas da fé cristã eu conheço o suficiente para dizer não dá, não casa com a fé cristã, né? Então aí a gente vai se tornando, a gente vai entendendo de fato uma sociedade em que o número dos que querem de fato se comprometer com um segmento mais profundo, mais radical a Jesus Cristo vai de fato diminuindo. É uma coisa que realmente preocupa, inclusive em uma das homilias que eu estava com o Padre Marcos citava, né, em relação, principalmente essa questão do mundo moderno, do descartável, né? Exato. É uma coisa muito que nos preocupa em todos os sentidos, e um dia a gente batendo papo em casa, e relembrando a questão do passado, a gente sempre vai voltando do passado, e minha mãe relatando, olha, naquele tempo, né, a gente ia lavar roupa, pegava a bacia, saía de manhã, ia aquela coisa, quando voltava para casa, a roupa já estava seca, porque ia para casa do vizinho, fazia comida lá, que existia toda essa harmonia, essa partilha, e hoje, com essa questão dessa correria nossa, que tudo imediato, não tem mais tempo para isso, né? Não. E a gente vê um distanciamento tão grande e o efeito que teve aí de pessoas depressivas, isso, aquilo, outro, não tem contato, todo mundo na tecnologia. Agora, recentemente, com a pandemia dos últimos 2 anos,
até os ensino agora remoto, e aí vai realmente adentrando, você tem que os jovens que já tinham acesso, agora realmente ampliou isso e tornou assim uma dependência em cima disso também, é algo que realmente compromete ainda mais esse sentido aí do próprio vínculo, do próprio ambiente familiar, de ver essa distância, né, padre? Exato. É o mundo das relações virtuais. Né? E tudo vai se tornando muito virtual. Então a gente vai perdendo, e não se dá conta disso, a capacidade de conviver, né? A capacidade dessa relação, dessa troca mesmo. E isso se faz refletir em tudo, né? Você falava aí que hoje até os estudos, o ensino, tudo vai se tornando virtual. Então, os namoros são virtuais, as amizades são virtuais, né? E as pessoas ficam felizes da vida porque elas têm nas redes sociais não sei quantos mil amigos, não sei quantos mil seguidores, né? Mas às vezes fora das redes sociais ela é uma pessoa solitária, depressiva, né? Uma pessoa cheia de dificuldade que não tem com quem desabafar. Porque a gente vai perdendo essa capacidade da relação mesmo próxima, verdadeira, corporal, digamos assim. E vai transformando todas as nossas relações em virtuais. E aqui para mim tem uma coisa que é interessante. Como o casamento não dá para ser virtual, pelo menos por enquanto ainda não dá, então talvez por isso a gente viva hoje numa sociedade em que é difícil você encontrar um casamento que não esteja em crise. Né? Então as crises no casamento são enormes, porque as pessoas perderam a capacidade de conviver, só por isso. Né? Então às vezes as pessoas se casam assim, querendo que o outro seja como eu quero. Né? E quando se dá conta de que não é assim, que o outro tem defeitos, como eu também tenho, então isso cria embates, os casamentos entram em crise, logo as separações acontecem, né? E às vezes diante da primeira dificuldade. Eu faço um parêntese assim, importante para dizer, claro, que quando eu digo isso eu não estou defendendo de jeito nenhum que uma relação onde não há mais amor, onde não há nenhuma possibilidade de convivência, que isso tem que se esticar de qualquer jeito, porque aí acho que só traz sofrimento para todo mundo, não se trata disso. Mas a capacidade de superar as dificuldades, de superar as diferenças, de crescer, de ver até valor na diferença, isso se perdeu, né? Então isso fez com que, de um modo geral, as relações se tornem descartáveis e ainda mais especialmente as relações de casamento. Voltando aqui ainda para a questão da retrospectiva, né? A gente pega esses últimos 2 anos, a questão da pandemia é algo que vem nos acompanhando e é algo realmente temeroso, e a gente vê na questão da igreja foi obrigada a ter que fechar, e tantas realidades aí, né? E a gente vê que nesse período, padre, com o fechamento, as pessoas que às vezes já tem uma vida mais ativa, foi se acomodando, se distanciou. Agora eu pergunto, o que se fazer, né, para poder realmente reanimar esse povo novamente, para trazer de volta para a igreja, diante de toda essa realidade que ele foi se adequando também, fora, né, dessa questão dessa convivência? Essa é uma pergunta, JC, que nos inquieta muito, né? E a gente tem percebido isso não é um quadro só de São Felipe, né? Geral. Isso é geral e tem nos preocupado. Isso tem sido tema, por exemplo, de encontros nossos dos padres, né? De reuniões entre nós, não só com os padres, mas com nossos leigos e leigas também, com os nossos grupos pastorais. Receita nós não temos, mas nós entendemos que 2022 precisa ser um ano. A gente espera em Deus que, de fato, essa situação da pandemia nos permita isso, né? Que as coisas melhorem, graças a Deus estão melhorando. De vez em quando a gente sente aí que em algum lugar outros números sobem de novo, mas graças a Deus aquele quadro muito difícil que a gente viveu nesses 2 últimos anos, de 2020 e 2021, a gente espera não viver mais em 2022, para que possa ser um ano mesmo da gente buscar trazer de volta aqueles e aquelas que... eu não sei nem dizer se exatamente por causa da situação da pandemia, acho que a pandemia de algum modo ajudou, mas talvez seja mesmo porque essas pessoas já tinham também uma imaturidade na fé, né? Não tinham muita segurança do que é ser cristão, do que é ser igreja, e por causa disso muita gente de fato hoje está mais afastada. E é interessante assim que antes da pandemia, a gente sempre, né? Isso não era coisa do padre Marco, nem de padre A, B ou C, mas era da igreja. A igreja sempre teve essa preocupação de dizer assim, olha, missa pelos meios de comunicação, missa pelo rádio, missa pela TV e pelas redes sociais, que não tinham ainda a força que hoje tem, mas a gente sempre dizia assim, missa por esses meios de comunicação, ela é uma coisa boa, ela ajuda, mas aqueles que estão doentes, aqueles que estão idosos, aqueles que estão impedidos de vir
para essa presença física na igreja. Mas o lugar do cristão, de uma participação autêntica mesmo, é presente na vida da comunidade, né? E aí veio a pandemia e a gente precisou, durante o período da pandemia, mudar o discurso, né? A gente precisou investir mais nos meios de comunicação. Então, eu tiro como exemplo aqui em São Felipe, como a gente teve que, como é que se diz, ser mais presença por meio da Rádio São Felipe FM, dos nossos meios de comunicação todo, você sempre presente com a gente também, Léo, São Felipe News, e de buscar as nossas redes sociais da paróquia também, né? Investir para as transmissões das celebrações, das missas, dos momentos de oração, e ter que mudar o discurso, ter que dizer ao povo, agora é hora de ficar em casa, né? Então agora não pode vir, fiquem em casa, acompanhem de casa. E graças a Deus, assim, isso ajudou muito, de fato, muita gente, né? Não só as nossas transmissões aqui da Paróquia de São Felipe, mas de um modo geral mesmo da igreja. Só que agora a gente sente que 2022 precisa ser a hora da gente voltar ao discurso que a gente tinha antes, né? De dizer, não vamos mais abrir mão disso, de estar presentes nos meios de comunicação, porque entendemos que isso é necessário também, mas é hora do povo vir de volta, é hora do povo perder um pouco esse comodismo. Eu já nem sei mais se medo, talvez ainda tenha algumas pessoas com medo, mas eu acho que com medo são muito poucas, porque não estão presentes na igreja, mas estão em outras situações, não é? Então acho que já não é tanto mais por medo, mas o comodismo mesmo, as pessoas se acomodarem em casa. Então agora a gente precisa trazer de volta, e eu acho que para isso a gente vai precisar ir mesmo em busca das pessoas, nossos grupos pastorais e nossos movimentos vão precisar fazer visita, reanimar na fé, presentes nos bairros, nas ruas, e para que as pessoas possam de fato começar a voltar a uma participação mais ativa na vida da igreja. Ainda continuando falando sobre a questão da retrospectiva, né? Não só na questão religiosa, mas falando agora, né, da raça humana, né? Como é que o senhor enxerga? Ainda tem jeito ainda para a raça humana? Inclusive, estou trazendo isso baseado em alguns comentários. Inclusive, no domingo eu estive em Milagre, e lá o padre da região do Vale citava na sua homilia, citando as situações que tem enfrentado lá, né? Pessoas aí que fizeram campanha de cesta básica, as pessoas ainda de local, chegar lá de entregar, as pessoas estavam comercializando essa cesta básica, pessoas não de fazer doação da cesta lá, e aí começava a briga porque queria escolher isso, escolher aquilo outro. Então, até as pessoas querendo invadir, pessoas que já receberam todos os benefícios, e aqueles que não receberam nada, as pessoas que receberam querendo usufruir daquele benefício. Então a gente vê tantas situações de ganância, é tanta coisa nesse contexto, que a hora que você assim, será que ainda tem jeito ainda a raça humana? Mano? Eu creio profundamente que sim, né? Eu acho que a gente sempre vai conviver com essa dupla realidade, né? Com o desejo de uma humanidade boa, sadia, amorosa, solidária, empática, mas no meio dessa humanidade, a semente do mal, a semente do joio, sempre vai estar aí presente. Essa humanidade pura, santa, onde não vai ter maldade nenhuma, esperteza nenhuma, onde todo mundo vai ser 100% bom. Isso de verdade, gente, só no céu. Não podemos ter essa esperança de que na terra a gente vai conseguir isso, não, né? Isso é no céu. Por isso a gente sonha tanto com o céu e não pode perder de vista, né, o desejo de chegar lá, porque a humanidade santa é lá, não é aqui na terra, não é? Então aqui a gente vai conviver sempre com isso. E a gente não pode cair na ilusão de pensar, gente, que isso é coisa de agora, como se fosse assim, antes não tinha isso. Não, eu acho que os meios de comunicação, cada vez mais presentes na vida da gente, estão tornando essas coisas mais visíveis, não é? Então hoje a gente enxerga mais. De um modo muito concreto, corrupção na política é coisa de agora, né? Isso sempre existiu. Agora, graças à força dos meios de comunicação, isso vai ganhando, né, espaço na mídia, a gente vai descobrindo, vai sabendo, porque vai todo mundo ficando mais inteligente, mais esperto, tal. Mas isso sempre existiu. Então essa maldade humana, ela sempre existiu. E é interessante que se a gente toma nas mãos a Bíblia, né, isso está retratado lá já desde o livro do Gênesis, né? A esperteza lá de Adão, de se deixar levar pela tentação de Eva se deixar levar pela tentação da serpente, depois a briga ali de Caim e Abel, porque um queriam ser melhor que o outro, e Caim então acaba matando Abel por inveja mesmo, né? Porque queria tomar para si aquilo que era de Abel.
Então a corrupção da natureza humana, o ser humano que foi criado por Deus para ser bom, né? Mas se deixou corromper, isso está presente lá desde o início da história humana, né? Então isso é algo com que a gente convive e vai conviver sempre. Existe uma parábola contada por Jesus no Evangelho que para mim é um pouco retrato disso também, que é a parábola do joio e do trigo. Jesus diz que um homem preparou o terreno, arrumou tudo, adubou, comprou uma boa semente de trigo e semeou o trigo. Mas o inimigo chegou lá durante a noite e semeou no meio no mesmo lugar onde se tinha semeado o trigo, o inimigo semeou o joio. Quem tiver curiosidade, chega lá no Google e digita trigo e joio e pede as imagens lá para comparar, para a gente ver como o trigo e o joio são quase que idênticos, né? Só que o joio, na verdade, ele só tem bagaço, e se tentar fazer a farinha com o joio, vai ser uma farinha amarga, imprestável para o consumo, né? Então o trigo é que faz a boa farinha, o joio não. Então semear o joio no meio do trigo é botar o trigo a perder, né? E na parábola contada por Jesus lá, os empregados queriam cortar o joio enquanto era cedo. E o dono então da plantação, na parábola contada por Jesus, diz não é hora de cortar o joio agora, porque se cortar o joio agora, o trigo vai ser cortado junto. Então deixa crescer. Esse deixa crescer o trigo e o joio juntos, para mim é um pouco o retrato, né, do mundo, da sociedade que a gente vive. Então a humanidade é sempre isso, joio e trigo. E para mim tem uma coisa, JC, que eu acho muito bonita. Quando a gente escuta isso, a tentação da gente é de pensar assim, graças a Deus eu sou trigo, joio é o outro. Isso é ilusão, gente. Eu, Marcos, sou joio e trigo, né? Você, JC, é joio e trigo. Cada um que está acompanhando a gente é joio e trigo. Nós somos a mistura disso. Por isso não dá muito para separar facilmente, né? Porque no fundo, quem é de nós que não tem aí no coração a semente da corrupção, né? A semente da maldade? A gente segura isso, a gente controla, a gente não alimenta, né? A gente procura vencer essa semente da maldade, do sentimento ruim que tem no coração da gente, mas está aí no coração de todos nós, né? A realidade da corrupção, do pecado, ela está muito presente na vida humana, na vida de todos nós. É uma luta diária, gente. Tem dia que a gente consegue ser mais joio, tem dia que quando a gente se dá conta, a gente deixou... Desculpa, tem dia que a gente consegue ser mais trigo, mas tem dia que a gente se dá conta e quando pensa que não, o joio está tomando conta da gente, né? Então nós somos muito isso mesmo. Mas isso não pode tirar de nós a fé na humanidade. Eu acho isso fundamental. A gente acreditar que a humanidade pode cada dia ser melhor. E buscar isso mesmo, uma humanidade melhor. E em relação, padre, à questão, né, da restauração, que é algo que já vem, né, há algum tempo também se discutindo, as pessoas que nos acompanham, fizemos aí algumas matérias com o padre em relação a esse processo da restauração. Recentemente fizemos uma campanha, né, que deu mais um corpo, mais um gás, para poder a gente começar a fazer uma coisa assim mais abrangente em relação a esse processo. A gente sabe que está muito longe ainda, mas como é que fica essa questão para a perspectiva nesse início aí de 2022? Devagarinho a gente chega lá, se Deus quiser. Então a gente fez no final do ano passado, né, de outubro a dezembro, a gente fez o Festival de Prêmios e graças a Deus assim foi muito positivo. Foi dentro mesmo das nossas perspectivas. Nós fizemos 5.000 bilhetes, conseguimos vender os 5.000 bilhetes. Não conseguimos receber 100% dos bilhetes, mas foi muito irrisório o que a gente ficou sem receber. Se não me falha a memória, 20 e poucos bilhetes, acho que menos de 30, que não foram pagos. Os outros todos, a grande maioria, né, foi tudo pago. Então nós arrecadamos 99 mil e um pouquinho aí, e não tenho os números exatos agora, mas na casa de 99 mil, não completamos os 100 mil exatamente porque alguns poucos bilhetes ficaram sem ser pagos. E a única despesa que a gente teve de fato para tirar daí foi o pagamento da POP, né, da moto, que era o primeiro prêmio. Os outros prêmios todos, do segundo ao quinto prêmio, a gente tinha recebido um patrocínio de algumas casas comerciais e de pessoas que nos ajudaram assim, com muito prazer, com muita alegria. Inclusive isso fez com que outras pessoas também perguntassem, né, por que também não procuraram pelas outras casas comerciais. Nosso desejo é bater em todas as portas e vamos fazer isso, né?
A grande questão é que era só o primeiro festival que a gente estava fazendo, de muitas outras coisas que a gente vai também fazer daqui para frente. Então a gente pensou em não bater nas portas de todo mundo de uma vez, porque senão quando a gente fosse fazer uma outra coisa, a gente ia ter dificuldade de conseguir qualquer tipo de patrocínio, né? Então a gente pensou assim, vamos conseguir patrocínio para os outros prêmios e a moto a gente tira do que a gente de fato vender. E, então a gente tirou o valor da moto, a gente tinha recebido ainda algumas outras doações que ajudaram também a pagar a moto, de tal modo que a gente tem, graças a Deus, livre, apurado, depositado bonitinho lá no banco do nosso festival de prêmios, 93 mil e um pouquinho, não tenho também aqui agora os números exatos, mas na casa de 93 mil reais, que graças a Deus é um bom dinheiro, né? É um dinheiro significativo. Para o tamanho da obra que a gente tem para fazer, de fato é muito pouco, está muito longe de ser o suficiente, muito, muito longe mesmo. Mas, graças a Deus, é um pequeno começo, né? É uma quantidade suficiente para a gente começar. Então, a gente tem 2022 como ano da gente, de fato, tocar para frente o nosso projeto de restauração da Igreja Matriz. A grande pergunta das pessoas, JC, é quando que a gente vai ver a igreja pintada? Para isso, a gente ainda vai ter que ter um pouquinho de paciência. Eu creio que para a festa de São Felipe e São Tiago, em maio, a gente não tem a igreja pintada ainda. Quem sabe, começada, né? Tomara que a gente faça a festa de São Felipe e São Tiago com a parte externa da igreja toda cheia de andaimes, né, em obra. E tomara que a gente consiga fazer isso. Mas ainda não. Por quê? Porque tem um outro trabalho que precisa ser feito antes. Domingo passado eu dava até satisfação ao povo na igreja e brincava até, dizia assim, olha, é por isso que prefeito, governador, de um modo geral, não gosta muito de mexer com rede de esgoto, né? Porque diz que rede de esgoto ninguém vê. Então, político gosta de fazer escola, praça, porque é o tipo da obra que todo mundo vê e dá voto, né? E diz assim, olha aí, o fulano, o político tal está trabalhando. E aí corre o risco também desses serviços que a gente está fazendo na igreja, que são necessários, eles não serem tão facilmente notados, né? Mas é bom a gente lembrar que antes da pandemia a gente fez um serviço que era importantíssimo de ser feito, que foi a parte de telhado, né? A gente não podia restaurar a igreja sem primeiro restaurar o telhado, recuperar o que precisava ser recuperado em toda a parte de telhado. Então, graças a Deus, isso já foi feito. Da parte de telhado, me parece que tem só umas 2 bicas que a gente vai precisar ainda trocar, mas é uma coisa muito simples, pequena, nada de complicado. Mas aí agora tem uma outra coisa ainda urgente também que precisa ser feita antes da pintura, que é a restauração da parte elétrica, né? Então a gente tem hoje na Igreja Matriz uma instalação elétrica para lá de ultrapassada, comprometida, na verdade muito cheia de emendas, né? E nunca se fez um projeto de fato elétrico para a nossa Igreja Matriz, e tem muito fio solto. Eu não entendo muito dessa coisa de eletricidade, mas uns circuitos lá mal feitos, eu não sei explicar isso, que tomadas que eram para ser 110, quando vai se fazer o teste está funcionando 220, não é porque trocaram os fios, e muito cheio de emenda, né? De gambiarra, como a gente chama. Então precisa de fato se fazer um projeto completo, muito fio solto na parte do forro, lá em cima da igreja, uma iluminação que já não responde mais às necessidades mesmo da igreja, a nossa conterrânea Ritinha, né, Rita Maria, que está nos acompanhando nessa parte mesmo de restauração, porque ela é especialista nisso. Ela chama atenção para o fato de que existem lâmpadas ali que não devem ser usadas mais, porque elas são de luz quente e prejudica as imagens que são antigas, que precisam ser conservadas. Então a gente vai ter que mudar tudo para luz de LED, para luz fria, né? Então tem muita coisa que precisa ser feita para a gente primeiro dar conta dessa parte elétrica, porque isso implica em quebrar a parede, né? Para poder embutir mangueira, passar fio. Então é muito melhor que a gente faça a primeira parte elétrica
para depois começar a pintura. Então a parte elétrica a gente quer logo, se Deus quiser, começar. E vale ressaltar que não é uma coisa barata, né? Você pegar um metro de fio hoje é um absurdo, não pode ser qualquer tipo de fio, né? Não, exato. Quem faz uma instalação elétrica em casa sabe que não é barato. Agora você imagina essa igreja, né? Desse tamanho aí. Então não é barato, mas é urgente, é necessário que a gente primeiro faça isso. Diante do que já fez de levantamento de estudo, o senhor já tem assim mais ou menos dá para fazer um diagnóstico de quanto realmente precisa ser levantado para poder dizer assim, a nossa igreja está restaurada, e assusta eu falar. Tenho medo de assustar o povo. Assusta. Eu tenho medo de assustar o povo. Assim, gente, olha, podem ter certeza que não sou eu que vou deixar essa igreja pronta, certo? Não sou eu. O padre que vier depois de mim vai ter que continuar isso. Por isso a gente quer deixar tudo documentado, a gente quer fazer projeto mesmo, para que o padre que vier entenda que tem que continuar esse trabalho de restauração. Porque por enquanto a gente está falando de eletricidade, está falando de parede, né, de pintura de parede, mas a gente não pode esquecer que tem os altares, que são muito mais trabalhosos, porque ali é mão de obra especializada, é arte, né? E aqueles altares têm que ser todos recuperados. A gente tem as imagens, tem muitas imagens que precisam ser restauradas também, porque são valiosas do ponto de vista histórico mesmo, né? E tudo isso é muito caro. Então, assim, JC, eu tenho medo de estar chutando o número à toa, mas eu diria que para a gente ver essa igreja pronta, por isso que eu digo que não sou eu que vou deixar pronta, que esse trabalho vai continuar. Maragogipe foi 11 anos, né? E olha que lá era financiado por IFAM e IPAC, governo estadual, governo federal, né? E aqui não, aqui é suor do povo. Mas eu tenho a impressão aí que a gente está falando de mais de R$1 milhão, não é? Para a gente ver de fato essa igreja totalmente restaurada. Então imagine, isso não é coisa para se fazer facilmente, né? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. A gente não tirou quase 100 mil de um festival de prêmios, a gente faz mais 9 aí, se Deus quiser, a gente chega lá. Com certeza. Agora vamos falar sobre programação. Padre, como é que fica a programação da nossa paróquia? Principalmente agora nesse início de semestre, né, de 2022, a gente sabe que normalmente no início do ano o padre entra de férias, já tem uma programação de férias. Como é que está sendo a programação da nossa paróquia? Bom, a partir da semana que vem a gente começa as escalas de férias, né? Porque os funcionários precisam tirar férias também. Então a gente não vai ter que fechar a secretaria alguns dias, porque os funcionários da secretaria precisam tirar férias, funcionário da casa paroquial, funcionário de igreja, e não fechamos tudo 100%, porque pelo menos nos domingos eu quero continuar celebrando. Então a gente vai ter as missas dominicais, a gente muda só o horário. Então, ao invés da missa ser 18 horas, no período de férias a gente celebra na parte da manhã, nos domingos, mas a gente vai manter as missas dominicais, mas das outras atividades, das outras coisas, a gente procura dar descanso a todo mundo mesmo, né, para que a partir da quarta-feira de cinzas a gente volte com todo vigor, né? Então o padre também vai descansar um pouquinho, todo mundo vai descansar. A gente sempre aconselha que os nossos membros de pastoral, mesmo que não pare 100% as atividades, mas diminua um pouco o ritmo também nesse período, até porque muita gente também procura nesse período ir numa praia, né, numa zona rural, descansar também um pouquinho, e é merecido, todo mundo tem direito a esse descanso. Esse ano, a quarta-feira de cinzas é no dia 2 de março, né? Então, dia 1º de março é terça-feira de carnaval, mesmo não tendo carnaval, mas é feriado. Então, 2 de março, quarta-feira de cinzas, aí a gente volta às atividades, se Deus quiser, com todo o vigor, né? Secretaria volta a reabrir, padre volta a atender, igreja volta às atividades normais também, e a gente já retoma isso com todo o vigor do tempo quaresmal. Nossa programação, JC, aqui em São Felipe, no primeiro semestre, ela é sempre uma programação muito definida, né? A gente não tem muito o que inventar, porque ela já tem uma programação definida. A gente sempre começa as atividades exatamente aí na quarta-feira de cinzas, que a depender do ano muda um pouquinho, ou meado de fevereiro, ou início de março, como esse ano, né? Mas a gente sempre começa aí com a quarta-feira de cinzas, com esse período da quaresma, que é um período marcado pela questão da penitência, das orações mais intensas, da preparação para a Páscoa, das confissões, vias sacras, momentos espirituais e penitenciais. Então a gente tem toda essa preparação depois da Semana Santa, que esse ano é ali na primeira quinzena ainda de abril, né? E depois disso, logo depois da Semana Santa, a gente
quase não tem intervalo, o intervalo é muito curtinho, me parece que de uma semana ou menos. A gente já começa no dia 24 de abril a festa dos nossos padroeiros, né, de São Filipe e São Tiago, até o dia 3 de maio. Então, de 1º de março a 3 de maio, a gente tem aí uma programação bem definida, né, bem fechada. O que a gente ainda não sabe é em que condições a gente vai poder fazer tudo isso esse ano. A gente espera em Deus que em melhores condições que 2020 e 2021, né? Que a gente consiga fazer a Semana Santa e a festa de São Filipe e São Tiago com a presença das pessoas, né? Ainda não sei dizer se campal ou não, isso tudo vai depender aí do andar da carruagem, da situação da pandemia, mas nós estamos muito esperançosos de que esse ano a gente consiga fazer uma grande festa de São Filipe e São Tiago, como a gente nesses 2 últimos anos não conseguiu fazer. Em falando em esperançoso e uma grande festa, a gente pode realmente, quem sabe, criar uma expectativa de que a procissão, esse momento que já se tinha ao longo dessa tradição, após essa pandemia que a gente teve que realmente parar. Eu ainda não sei dizer, né, se a gente vai conseguir ou não, mas pode ter certeza que desejoso eu estou. Agora, aí tudo vai depender de fato daqui para maio, né, de como é que as coisas vão estar, para a gente aí poder definir, depende de orientação municipal, estadual, mas também depende de orientação da própria igreja, então a gente tem que saber o que é que a diocese vai orientar. E em dezembro, me parece que 2 ou 3 paróquias conseguiram fazer a procissão da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, paróquias que tinham Nossa Senhora da Conceição como padroeira. Mas foram 2 ou 3 paróquias apenas que conseguiram fazer. As outras todas ainda fizeram carreata, não puderam fazer a procissão. Então, São Filipe e São Tiago a gente não sabe ainda, mas que eu estou esperançoso da gente conseguir fazer a procissão, estou, com certeza. Esse aí foi o nosso bate-papo aqui, né, com o nosso pároco, o Padre Marcos, no dia de hoje. Fala um pouquinho aí, né, da retrospectiva, né, do ano de 2021, a expectativa para o ano de 2022. A gente aí, né, tem que nos manter sempre motivado e esperançoso, como você falou. A esperança, né, a gente não pode perder jamais, em todos os sentidos, né, para que a gente possa estar vivenciando aí um novo cenário, diante de tudo que a gente vivenciou aí, não só relacionado à pandemia, mas aí no final de 2021, aí vemos aí desastre, a questão ambiental, e se perdura até o dia de hoje, você vê o estado de Minas. Inclusive, recentemente eu vi também uma matéria mostrando sobre a França também, vários, né, estados da França, várias cidades realmente arrasadas debaixo d'água, então muitas coisas acontecendo aí ao mesmo tempo, e a gente tem que se manter sempre esperançoso. Acho que a palavra é essa, né? A esperança, para que a gente possamos aí estar encarando esse 2022 de uma forma diferente. Agradecer, Padre, pela sua participação conosco, a sua disponibilidade, né, de estar mais uma vez nos concedendo essa entrevista. Esse bate-papo, na verdade, falando um pouquinho aí da nossa paróquia, nossa comunidade e trazendo, né, esse fator motivacional que se faz necessário para o nosso público. Mais uma vez, obrigado, porque foi sempre à disposição. Né? Pronto, é sempre um prazer. Quantas vezes você nos procurar, será sempre com o mesmo prazer que nós vamos estar presentes, né, tanto na Rádio São Filipe FM, como no JC Repórter, e na certeza de que muita gente nos acompanha através desses importantes meios de comunicação. Então é sempre uma alegria para a gente também poder aí estar presente, levando também esta palavra que possa servir de ânimo, de esperança para todo mundo. E eu encerro exatamente desejando a todo mundo que nos acompanha, né, nesse iniciozinho de 2022, um ano cheio de esperança. Acho que essa precisa ser a grande palavra que marque esse ano. O sociólogo e educador Paulo Freire tem uma reflexão que eu acho muito profunda, né? Ele faz a diferença entre... Ele diz que esperança não vem de esperar, vem de esperançar, que são coisas diferentes. No dizer dele, esperar é uma coisa muito passiva, né? Esperar é de quem senta, cruza os braços. Esperançar é de quem corre atrás, de quem busca, de quem luta, de quem constrói. Então a esperança deve ser sempre isso, não de quem senta e espera, mas de quem de fato constrói. Então eu acho que 2022 precisa ser para todos nós esse ano de juntos, em casa como família, em nossos ambientes de trabalho, na igreja, em todas as dimensões da nossa vida, né? Ano de reconstruir, de fazer acontecer, de esperançar, para que a gente possa de fato ter um ano de 2022 infinitamente melhor do que o que a gente teve em 2020 e 2021. Agradecer também aos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, também os ouvintes da rádio que todos os dias aí nos prestigia com a sua audiência, com certeza, não só quem está aqui na cidade, na zona rural, também nos municípios vizinhos, quem está pelo também nosso aplicativo na internet. Muito obrigado pela audiência de vocês, por estar sempre aí nos prestigiando aí, compartilhando também nossos vídeos aí, tanto no YouTube, Facebook, Instagram e especialmente o site, né? Quem não acessou ainda, acesse, nós temos aí
uma repaginagem no site, realmente uma nova dinâmica, uma cara nova e com certeza facilitando também a vocês que nos visitam aí sempre. Obrigado a todos.